Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o podcast sobre negócios e tecnologia em português. O meu nome é Álvaro Samagaio e sou o vosso host. Neste episódio temos bastantes temas, voltei a não ter um tema maior que ocupa grande espaço de tempo, vamos ter vários temas, desde AI até AR, portanto realidade aumentada, e temos também duas empresas portuguesas, lançamentos novos, etc. Acho que vai ser um episódio bastante interessante. Estou a gravar este episódio de férias, por isso é que o som deve estar um bocadinho diferente. Estou aqui a improvisar um setup com o iPad e a gravar no telemóvel. Se o som estiver mau, peço desculpa, mas eu acho que até ficou bom dos testes que eu fiz antes. Estou a gravar isto aqui no Airbnb de férias. E é isso, pronto. Já sabem, se gostam, se têm gostado dos episódios, partilhem, subscrevam no Spotify, no Apple Podcasts, etc. Façam chegar isto a mais malta. Se gostaram muito, têm uma donor box, podem deixar o suporte que quiserem e vamos para o episódio. Passa a intro. Fazendo aqui uma ponte com o episódio anterior, em que eu falei dos AI Overviews da Google, que são tipo uns resumos rápidos que a Google dá, ou que vai dar, ou não sei se vai dar ou não, porque aquilo entretanto não correu muito bem, mas eu acho que no episódio anterior disse que aquilo começou a sugerir coisas estúpidas, tipo para as pessoas comerem pedras e porem cola na pizza, se os ingredientes não ficarem muito sticky, e eles depois vieram agora a público com um blog post dizer que essas são edge cases, obviamente as pessoas pegaram nos casos que não funcionaram, não é? E que esses edge cases eram criados por perguntas para as quais não existiam dados de treino ou cujos dados de treino eram únicos, como é o caso, por exemplo, eles acho que até falaram do exemplo das rochas, em que ninguém perguntou isso ao Google. Se forem ver as Google Trends do Google Search, ninguém perguntou isso e, portanto, não havia informação sobre isso e não há nenhum site que diga não podes comer rochas e, portanto, o modelo não aprendeu que não se podia comer rochas e provavelmente pegou num post qualquer ou num comentário de alguém do Reddit que dizia que se devia comer uma rocha por dia e cuspiu isso, ou seja, são edge cases e o que eles chamam de data voids, que é não existe dados para o caso negativo, neste caso, que é não deves comer uma rocha ou não deves pôr cola na pizza, porque são coisas um bocado de bom senso, mas também mostra aqui um bocadinho a limitação destes modelos que se não aprenderem com a experiência de que não se pode comer rochas, e eu acho que os humanos sabem isso, porque ninguém vos disse não podem comer rochas, não é? Simplesmente não podem comer rochas. Acontece, é assim. Estes modelos não aprendem assim, aprendem só a ler, entre aspas, e portanto se não lerem que não se pode comer rochas não vão aprender isso. Além disso, estes AI Overviews vão mexer aqui um bocadinho com o SEO que as empresas usam para otimizar o número de visitas aos websites, porque antigamente o que a Google fazia era pegava num excerto que respondia à pergunta que nós tínhamos, ou seja, eles já tinham estas respostas sumarizadas, mas eles pegavam num excerto de um site que respondia àquilo, pegavam nisso e mostravam-nos, mas também tínhamos acesso ao site logo ali. Estes AI Overviews agora não, usam um mix de informação de todo lado, simplesmente constroem uma frase, o modelo constrói uma frase e devolve-nos essa frase. E portanto existem algumas empresas que dependem em visitas em SEO e portanto visitas ao site e etc, e que estão preocupadas com este lançamento da Google, porque não sabem como é que isto vai evoluir entretanto. Já que estamos a falar da AI, o CEO do Zoom, portanto a empresa de teleconferências que se chama Eric Yuan, deu uma entrevista para o Decoder, que é um podcast do The Verge com o Nilay, em que disse que o Zoom queria lançar um AI avatar para te substituir primeiramente nas meetings, ou seja, eu não posso ir a uma meeting ou não me apetece ir a uma meeting e mando o meu AI avatar e ele decide por mim porque já aprendeu como é que eu reajo às coisas e quais é que são as decisões que eu tomo ou que decisões é que tenho que tomar, e etc. E portanto mando só um avatar meu à reunião e depois
vai haver reuniões em que vão ser só avatares a falar uns com os outros e portanto vai ser Generative AI a falar com Generative AI, não sei para onde é que isto vai, mas ele diz que isto faz parte do plano do Zoom para se manter relevante, já que durante a pandemia eles tiveram um boom gigante, foram das empresas que mais cresceram, mas depois arrefeceu bastante, principalmente porque há menos meetings e porque as empresas tipo Google e Microsoft, que são as principais que têm ferramentas de workspace, que é o Teams e neste caso o Slack não é da Google, mas Slack, o Google Meet, etc., acabaram por dominar isso porque têm outras ferramentas dentro. E, portanto, o plano deles passa por criar também uma Workspace Suite com outras ferramentas, tipo Docs e Spreadsheets e não sei o quê, e que está tudo dentro do Zoom, e podem ser até acessíveis dentro das chamadas, que é uma feature que eles já têm, algumas aplicações que podem ser chamadas diretamente dentro da chamada de Zoom, e muitas features da AI, nomeadamente estes avatares, e ele diz que para além disso, para além de podermos mandar os avatares às reuniões, também vai ser possível eles lerem os nossos e-mails e responderem aos e-mails com aquilo que acham que é a decisão correta, e depois se há um ou outro e-mail que não é possível eles responderem, enviam para nós ou notificam a pessoa, efetivamente a pessoa real, para essa pessoa responder e ver o que é que, pronto, e responder a esse e-mail e tomar ela a decisão. Eu acho que este futuro de termos agentes que nos vão facilitar bastante o trabalho, acho que vai acontecer. Agora, não sei até que ponto é que vai ser para tomar decisões por nós em reuniões. Acredito que nos e-mails seja possível lerem os 10 ou 15 e-mails que uma pessoa tem na caixa de correio logo de manhã, fazer um resuminho, olha, estes são os mais críticos, responde já, estes não interessa tanto, estes são só informativos, tens aqui a informação, mas tomar decisões numa meeting acho que são variáveis muito maiores, ou seja, existe muito mais variação, muita mais variabilidade de decisões que é preciso tomar do que num e-mail, que são umas linhas de texto e que normalmente há uma resposta adequada, ou que pode haver uma resposta adequada, e o estilo há de ser muito mais fácil de copiar, até porque existe mais conteúdo. Eu não sei como é que os avatares vão aprender. Ele também não respondeu a isto, e o entrevistador depois perguntou qual é que era se não havia perigo, já que estamos a automatizar as reuniões e portanto a tomada de decisões e os e-mails, se não havia perigo de automatizar totalmente os nossos trabalhos, mas ele disse que não, que há coisas que o AI não vai conseguir fazer, que é a human interaction, mas que não faz sentido face ao que ele disse antes, porque se vamos mandar os AIs para as reuniões, não sei o que é que ele queria dizer por human interaction, mas pronto, é um futuro assim um bocado saído de um filme de sci-fi de Black Mirror, em que temos AIs a falar com outros AIs que são nossos twins. Mas pronto, é isso, não sei qual é que é o objetivo deles com isto, nem sei se será suficiente para as empresas mudarem, por exemplo, da Microsoft para a Zoom, ou da Google para a Zoom, por causa destas features da AI. Elas vão ter de funcionar muito bem e acho que as pessoas ainda não têm confiança suficiente para deixar o AI ir em autopiloto a reuniões e tomar decisões por eles. E já que falamos de um podcast da Verge, neste caso o da Verge pertence à Vox Media, e de AI, a semana passada a OpenAI e a Vox Media e o The Atlantic, que não faz parte do grupo, mas é outra publisher de notícias, fizeram mais um content deal, e portanto mais uma fonte de informação, neste caso credível e de qualidade, que é o da Verge e o da Verge não, o Vox e todas as revistas e jornais que estão dentro do grupo vão poder ser utilizadas pela OpenAI, tanto para referenciar nos seus modelos, ou seja, se eu perguntar diretamente sobre um artigo ou assim, ele vai-me conseguir referenciar esse artigo e, portanto, partilhar a audiência com a malta que já usa o ChatGPT, como também para treinar nos artigos que estão disponíveis no portfólio ou no histórico de artigos destes jornais. O que é que isto significa? Significa que a OpenAI está a antecipar-se ao que seria uma luta de direitos de propriedade intelectual, que vai inevitavelmente acontecer, porque de repente estes dados, as notícias passam a ser dados de treino e, portanto, se eles têm vantagem comercial utilizando esses dados de treino, têm de os pagar ou têm de dar créditos por esses dados e, portanto,
A OpenAI já fez, para além do The Atlantic e do Vox Media, já fez deals com a News Corp, que tem o The Wall Street Journal, New York Post e Daily Telegraph, Axel Springer, que tem o Business Insider e o Politico, Dotdash Meredith, que tem People, Better Homes and Gardens, Investopedia, Food and Wine and InStyle, portanto aqui se calhar uma coisa mais lifestyle e menos notícias, e com o grupo do Financial Times e a Associated Press. Os deals têm valores diferentes conforme o número de artigos a que têm acesso. Por exemplo, com o News Corp, que é o do Wall Street Journal e etc., está estimado em 250 milhões durante os próximos 5 anos. Mas por outro lado, o do Financial Times, que deve ser mais pequeno, está avaliado entre 5 a 10 milhões, portanto devem ter acesso a menos artigos, se calhar só os artigos que são já por eles distribuídos de forma gratuita, não sei. Eles também não dizem isso aqui. Neste do Vox Media e do The Atlantic não disseram qual é que era o valor e portanto não se sabe, não foi disclosed, mas entretanto deve-se saber, e quando souber eu também digo aqui no podcast. Também houve um episódio já há algum tempo que eu falei que a OpenAI fez um deal deste género com o Stack Overflow e parece-me que é o mesmo, que é semelhante, ou seja, funciona both ways, e eles podem usar o conteúdo e têm de o referenciar e portanto enviar as pessoas para os links, portanto partilha da audiência, e do outro lado, e eu não disse isto mas acontece também com o Vox Media, e eles vão poder utilizar as funcionalidades e a tecnologia que a OpenAI tem para incluir dentro do site deles novas funcionalidades. Não sei se vão ter um chatbot para podermos perguntar coisas do género, pronto, ou se vão poder usar isso nos podcasts, sei lá. Mas eles têm acesso à tecnologia que a OpenAI desenvolve e podem utilizá-la e faz parte do deal, que é two-way. Portanto, conteúdo em troca de tecnologia. Agora vamos falar de duas empresas portuguesas em áreas bastante diferentes. Uma delas por acaso mantém aqui no AI, mas até vou falar a seguir. A primeira que eu vou falar é a Aptoide, que é uma App Store que existe para Android e portanto uma App Store alternativa ao Google Play e que agora com a nova legislação na União Europeia vai poder também ser instalada no iOS, ou seja, a partir do iOS 17. Qualquer coisa, portanto no início do ano a Apple libertou o monopólio que tinha da App Store de ser a única App Store possível dentro do iOS, ou seja, se nós quiséssemos fazer download de alguma aplicação, ele tinha de vir obrigatoriamente pela App Store da Apple, que tinha custos e taxas e etc. O que acontece é que eles agora libertaram isso e portanto pode haver candidatos a outras App Stores e a Aptoide vai ser a primeira, é uma empresa portuguesa de Lisboa e vai ser a primeira a poder ser instalada no iOS. Que coisas interessantes é que acontecem aqui? Portanto, a Aptoide, para além de ser a primeira EU-based a poder ser instalada, vai também ser a primeira a ter autorização para as in-app purchases via Apple, ou seja, as aplicações que vão poder ser descarregadas na Aptoide vão ter compras integradas com a tecnologia da Apple e, portanto, mantém a segurança que a Apple tanto quer manter para os seus utilizadores e a privacidade e etc. E esta foi a primeira e, portanto, eles devem ter passado algum tipo de regulamentação ou de algum tipo de certificação para poderem ter isto. E depois existe uma fee que a Apple cobra a estas App Stores alternativas de 50 cêntimos por ano por pessoa, ou seja, por instalação neste caso, e que algumas App Stores vão decidir incluir, por exemplo, num preço de subscrição e depois se calhar oferecer as aplicações que têm lá dentro. Outras App Stores vão cobrar esse fee diretamente e portanto é uma fee que se cobra uma vez. Outras vão incluir dentro dos in-app purchases e portanto tentar diluir esse custo com os utilizadores pelas compras que as pessoas fazem dentro das aplicações, e este é o caso da Aptoide, ou seja, há uma certa parte das compras que se fazem dentro das aplicações que estão na Aptoide e que vão ser usadas para pagar essa taxa de 50 cêntimos que a Apple cobra a estas App Stores. Ele vai lançar, acho que é esta quinta-feira, pela notícia que eu li, vai lançar em closed beta ou pelo menos com uma lista de espera e depois vai abrir cerca de 3.000 ou 2.000 pessoas novas por dia e é só com código de acesso, portanto é preciso terem código. Não sei como é que se tem, não dizia na notícia, mas também não deve ser difícil de descobrir.
vai ter só jogos e por enquanto acho que até são jogos bastante básicos, tipo aqueles clássicos, tipo Sudoku, Damas, etc. Mas que já tem cerca de 300 developers a querer desenvolver também em conjunto com a Aptoide. Qual é que é aqui a diferença entre ter na Aptoide e na App Store? É que não sendo na App Store, a Aptoide pode cobrar a taxa que quiser para as aplicações que são vendidas ou que são feitas download. Ou seja, a taxa da Apple é muito alta, é 30%. Todas as compras que são feitas pela Apple, exceto algumas coisas específicas, nomeadamente coisas que se mexem, entre aspas, na vida real, tipo Uber Eats ou Uber ou Starbucks, pagar os cafés, etc. Eles aí têm uma taxa muito mais baixa, ou até nem têm taxa se for uma empresa muito grande e que traga muita gente para o ecossistema, mas todas as outras aplicações e que tenham compras dentro da aplicação têm uma taxa de 30%, portanto a Apple fica com 30%, é no fundo o custo de distribuição ou digamos, o pagamento que as aplicações têm de fazer à Apple por existirem na App Store e por estarem a vender e por terem acesso a uma audiência de bilhões de pessoas que têm iPhones e Macs e iPads e etc. E portanto na Aptoide eles podem reduzir esta percentagem, por exemplo, para 15%, que acho que é o valor que as empresas queriam descer, para a qual as empresas queriam descer, e portanto pode ser vantajoso para algumas apps sair da App Store da Apple e ir para outras App Stores alternativas. Isto foi um caso que aconteceu, houve um caso que aconteceu muito polémico na altura, que foi a Epic Games, que faz a Fortnite, que tem aplicação mobile. Todas as compras dentro do Fortnite, que devem ser skins ou assim, eu não jogo Fortnite, mas deve ser algo do género, ou upgrades ou etc. Todas essas compras, 30% desse valor ia para a Apple, e a Epic Games disse que estavam a utilizar no fundo tinham um monopólio, porque eles não podiam distribuir o jogo de outra maneira, não podiam vender, porque isso é outra coisa, a Apple não permite que existam compras fora das aplicações. Eu não sei se vocês já repararam, o Spotify antes dava para fazer subscrição via modo de pagamento da Apple, ou seja, vocês conseguiam pagar diretamente dentro da aplicação e ele ficava até associado à vossa conta. Agora, se eu quiser subscrever de novo ao Spotify, ele manda-me para a página web do Spotify em que eu posso pagar pela subscrição na web. E portanto, isso é para quê? Para fugir aos 30% que a Apple tem de custo. E também foi outra empresa que tentou colocar a Apple em tribunal por causa deste monopólio. E quem diz a Apple diz também a Google, porque acho que é a mesma percentagem. Google Play também tira 30% de todas as compras feitas dentro das aplicações. E portanto é engraçado ser uma empresa portuguesa e que provavelmente resistiu bastante tempo até este momento em que pode duplicar ou aumentar bastante a sua audiência, porque antes só existiam em Android e agora já podem existir em iOS e portanto ganham aqui uma audiência gigantesca, mas certeza que combateram bastante e que devem ter agradecido muito quando a União Europeia forçou a Apple a fazer esta mudança para albergar App Stores alternativas. Outra empresa portuguesa, e este sim está relacionado com AI, que vamos falar agora, é a Sword Health, que nesta terça-feira, portanto hoje, no dia em que eu estou a gravar isto, anunciou um novo AI, uma solução nova que tem neste caso AI, Gen AI, que se chama Phoenix, e que pretende simular ainda mais proximamente o que seria ter um fisioterapeuta ou estar numa sessão de fisioterapia. Só um resumo rápido do que é que a Sword faz. A Sword, no fundo, automatiza sessões de fisioterapia para reduzir casos, portanto, primeiro para ganhar eficiência no tratamento de doenças musculoesqueléticas e problemas musculoesqueléticos, neste caso. Com essa eficiência consegue substituir ou aumentar, neste caso, o trabalho de um fisioterapeuta que, em vez de ir sessão a sessão, pode ter 10 ou 15 pacientes a fazer as sessões e os exercícios monitorizados pela tecnologia da Sword Health, e que podem depois ver os resultados dessa sessão. Eles começaram com uma série de sensores que se punham nos braços e nas pernas e etc, ou seja, no sítio onde se iria fazer o exercício. Estes sensores mediam a posição, portanto tinham acelerómetro, giroscópio, magnetómetro, etc, sensores de movimento, e mediam
os ângulos e a posição em relação uns aos outros, e conseguiam perceber se a pessoa estava a fazer o exercício bem ou mal. E depois isto estava ligado a um tablet que tinha um programa de exercícios ou de treinos que ajudava a pessoa a fazer a fisioterapia e, portanto, a melhorar. Neste caso, o que eles lançaram esta terça-feira, que é o Phoenix, é assim que se chama a solução nova, tem Gen AI e tem Computer Vision e combina os dois, ou seja, aquilo no fundo é um tablet que tem uma câmara que está a ver os nossos exercícios, portanto sem sensores, e podemos falar com o AI, ou seja, perguntar-lhe: estou a fazer bem, estou a fazer errado, está-me a doer, estou muito cansado, etc. E o AI pode também oferecer feedback de maneira como estou a fazer, etc. E pode também fazer update ao treino e ao programa em tempo real, portanto reduzir a duração, reduzir o número de repetições, tirar algum exercício que é mais difícil, e portanto fica muito mais dinâmico e é efetivamente como se tivéssemos ou é muito mais próximo da experiência de ter um fisioterapeuta a acompanhar-nos do que se for só a primeira versão em que era: tens este treino, faz estes exercícios e no final dá-me o feedback de o que é que te doeu, o que é que não te deu, e depois assincronamente o fisioterapeuta recebia estes dados e ajustava o treino, e portanto o treino seguinte é que já era ajustado. Neste caso é muito mais dinâmico por causa destes modelos. Portanto, tem uma parte de Computer Vision que analisa o corpo e as posições do corpo e etc. E uma parte de conversa que usa os resultados do modelo de Computer Vision como input para dar feedback ou para ajustar o treino, etc. E portanto fica muito mais próximo do que seria uma sessão verdadeira. Eles também levantaram 100 milhões de dólares, neste caso, e estes 100 milhões de dólares serviram para dar liquidez a empregados atuais e passados que tinham ações da empresa. Portanto, é uma maneira, no fundo, de, quando as pessoas foram recompensadas pelo seu trabalho, etc., ou seja, se o salário for pago, uma parte do salário for paga em ações ou stock options, agora eles puderam vender, e como a empresa não é pública, tem de ser em alguns momentos pontuais, e neste caso eles perguntaram: querem vender as vossas ações por X? As pessoas que tinham ações quiseram ou não vender, venderam, fizeram cash-in dessas ações, e portanto tiveram alguma liquidez, os empregados e investidores que investiram em rondas mais cedo. No total eles já levantaram 340 milhões e neste momento está avaliado em 3 bilhões, portanto 3 mil milhões de dólares, 1 bilhão a mais do que em 2021. E é um dos unicórnios portugueses, cujo CEO é o Virgílio Bento, e que no anúncio do Phoenix deu uma entrevista para a CNBC, acho eu. Vou pôr aqui o link para vocês verem se quiserem. Tem também o anúncio e tem no fundo um exemplozinho, um use case de como é que isto funcionaria. É um tabletzinho com uma câmara específica e que acaba por filmar a pessoa e reconhecer os pontos principais das joints, está-me a faltar o nome em português, das articulações da pessoa, e portanto consegue medir os ângulos e etc. A última notícia grande, antes de irmos a 2 ou 3 mais pequeninas, a Microsoft anunciou esta semana, dia 3 de junho, um modelo que se chama Aurora e que faz previsão de tempo, ou seja, de tempo neste caso de meteorologia. E aqui eles têm aqui o paper, eu vou deixar o link para vocês verem, acho que é bastante interessante, mas vou só dar highlight a algumas coisas. Portanto, consegue fazer previsão de bastantes dias e uma resolução de 0.1 graus, ou seja, isto significa que ele consegue prever a 11 km no Equador, ou seja, uma área de 11 km no Equador. Consegue também ser muito mais barato do que os modelos matemáticos que são utilizados para este sistema, cerca de 5.000 vezes mais barato do que os modelos atuais a correr. Portanto, o custo de correr é muito mais barato. E depois ele consegue prever uma série de variáveis diferentes, como umidade, temperatura, wind speed, poluição, até concentração de gases de estufa, obviamente precipitação. Ou seja, consegue medir não só, por exemplo, temperatura, mas como também uma série de identificadores e de variáveis relacionadas com a meteorologia, e portanto
é um modelo bastante completo. Como é que o modelo funciona e o que é que isto significa para a humanidade em geral? O modelo é um transformer com outros modelos attached. O que é um transformer? Um transformer, no fundo, é um modelo que é capaz de olhar para uma série de dados, neste caso, dados que têm sequência, ou seja, existe uma série de dados que vêm antes, data points que vêm antes do ponto que nós estamos a tentar prever, e, portanto, olhando para essa série de dados, o modelo é capaz de perceber quais é que são os pontos mais importantes e usar esses dados para prever o que vai acontecer a seguir. É assim que funcionam as LLMs, que olham para as palavras todas que vêm antes da palavra que nós queremos prever. Uma LLM, no fundo, é um autocomplete, mas com inteligência, e, portanto, ele olhando para as palavras todas que já lemos, qual é que é a próxima palavra mais provável que faz sentido eu escrever, e escreve essa palavra. Depois volto a olhar para todas, qual é que é a próxima mais provável, escreve essa palavra. Pronto, aqui acontece o mesmo, ou seja, olhando para os dados todos que eu tenho até agora, qual é que é o data point mais provável de acontecer? É a umidade ser X, é a precipitação ser Y, é a temperatura ser Z, e, portanto, ele usa tanto dados históricos como dados próximos atuais para perceber qual é que é o próximo estado da meteorologia nesse momento. Acho que é uma abordagem engraçada e acho que pode ser utilizada para muitas mais aplicações, ou seja, usar transformers para tudo o que seja, no fundo, dados sequenciais e dados que tenham tipo time series, não é? Ou seja, coisas cuja decisão atual dependa de estados passados. Existiam modelos de deep learning mais básicos que eram usados aqui, mas não tinham resultados interessantes. Acho que este tem resultados melhores do que os modelos em utilização atual, e, portanto, rapidamente podem substituir os modelos que são utilizados atualmente e os modelos que são utilizados para fazer a previsão meteorológica. Se há semanas falei do cacau e do preço que estava bastante alto por causa das colheitas, desta vez foi o concentrado de sumo de laranja, que se prevê que cujas colheitas sejam 24% abaixo do ano passado, muito mais do que o que já era previsível cair, que era 15%. Isto vem do Brasil, ou seja, estes 24% vêm das colheitas no Brasil, que é 70% de toda a exportação de sumo de laranja do mundo, portanto é o maior produtor, e tem a ver com problemas, ou seja, doenças nas árvores, muito calor e seca, e, portanto, as árvores não conseguem crescer e não conseguem dar a fruta que era suposto. Esta semana também tivemos a condenação de Donald Trump, que foi condenado pelo tribunal, acho que foi de Nova York, por ter utilizado dinheiro da campanha, ou dinheiro indevido, como hush money, portanto, para silenciar uma pornstar de um caso que eles tiveram. E no momento em que a sentença saiu como culpado, o website que eles têm, que se chama WinRed, e que permite fazer doações ao Partido Republicano, portanto, neste caso, à campanha de Trump às presidenciais, foi abaixo de tantas doações que as pessoas quiseram fazer. Ou seja, isto é um fenómeno super caricato, em que ele é culpado de um crime, portanto é efetivamente um criminoso e ainda não sabe qual é que vai ser a sentença neste caso, ou seja, se vai ter de fazer prisão ou não, ou se pode pagar uma fiança, mas foi considerado culpado, portanto não é inocente, e isso fez com que as pessoas que o apoiassem quisessem apoiar mais e, portanto, lhe dessem mais dinheiro, tanto que o site foi abaixo de tantas doações que as pessoas tentaram fazer. Última, esta semana saiu também, ou foi apresentado neste caso, acho que ainda não dá para comprar, um AI gadget novo, este ligeiramente diferente, que, desculpem, não é AI, AR, portanto, realidade aumentada, que se chama SpaceTop. Eles aqui dizem que é o AR Laptop for Work, e que basicamente é um teclado com trackpad, portanto com um rato, e que vem na parte que seria o ecrã, tem uma caixa de óculos ligado ao computador, e esses óculos são de realidade aumentada, ou seja, os óculos fazem de monitor, eu consigo configurar um bocadinho como se via no Apple Vision Pro, mas tenho um teclado e, portanto, posso usar como trabalho, que era uma das grandes falhas, entre aspas, do Vision Pro, que era teclar. Aquilo era quase teclar como no telemóvel, portanto não tínhamos um teclado real, e neste caso passamos a ter a parte fixe, que é
ou seja, o ecrã, portanto, os ecrãs estarem no éter, não é? Projetados nos nossos olhos, e termos um teclado para conseguirmos trabalhar, e portanto termos 1000 ecrãs, ou os ecrãs também que quisermos. Ainda não há muitas reviews disto, nem muito barulho sobre isto. Acho que foi hoje até que foi apresentado. Dá para reservar, e portanto eu vou esperar que mais malta faça reviews para depois ter aqui mais opiniões. Isto custa $1.900, está com early bird, entre aspas, de $1.700, e neste momento para reservar é preciso pagar $100 à cabeça, que depois descontam aos 1.700. Portanto, se quiserem, vou deixar aí o link para vocês verem. Quando tiver mais reviews, falo melhor sobre isto. E é isso. Pronto, já sabem. Se gostaram, partilhem, subscrevam, deixem aí comentários, mandem-me notícias. Uso sempre tudo ou quase tudo que a malta me vai mandando como temas para falar aqui no podcast. E se gostaram mesmo muito, tem aí a Donor Box. E é isso. Mas pronto, o que é de borla já ajuda bastante. Partilhem e ouçam e façam chegar isto a mais pessoas. Até à próxima.